Oi, tudo bem? Então a gente vai agora para o vídeo 5. Estou aqui com o repositório aqui do GitHub, né, o Dev Explorer. Então eu vou abrir aqui o nosso ambiente de desenvolvimento, no CodeSpace. Está carregando aqui o ambiente. Tá? Então no vídeo anterior a gente criou a API, né, do projeto, que se comunica com o banco de dados, né? Então faz a listagem das tarefas, atualiza a tarefa, exclui tarefa e inclui tarefa. Faz essas 4 operações. Agora a gente vai criar a interface gráfica, né, para a gente fazer essas operações a partir de uma página HTML, tá bom? A gente estava usando, né, para acessar a API, o Postman, né? Então aqui eu vou abrir aqui o desenho aqui do projeto. Então aqui, né, a gente criou a API no vídeo anterior, que está se comunicando com o banco de dados. E para acessar essa API, a gente está usando o Postman, né? Agora a gente vai começar a criar aqui o front-end para que ele acesse a API, tá? Então vamos aqui então. Ó, eu criei aqui uma pasta aqui chamada vídeo 5, tá bom? Eu só copiei aqui o vídeo 4 e renomeei para vídeo 5 e adicionei aqui o tópico desse vídeo, tá? Então a gente vai primeiro criar a estrutura básica do HTML, tá? O HTML ele serve para a gente criar o conteúdo da nossa página, então texto, imagem, se tiver vídeo, áudio, tá? Então todo esse conteúdo a gente usa o HTML para criar, tá, na página. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, ó, dentro do vídeo 5, nova pasta chamada front-end, tá? Só para separar direitinho o que é back-end e o que é front-end. No back-end aqui está a nossa API, né? E aqui no front-end eu vou criar uma nova pasta, ó, cliquei com o botão direito, novo arquivo, vou criar o index.html, tá? Para a gente criar a estrutura básica do HTML. Então aqui basta colocar exclamação, tá? E dar um Enter. Aqui ele já criou a estrutura base, tá? Do nosso HTML, tá bom? Para deixar o mais simples possível aqui, né? Ó, eu vou tirar aqui esse lang. Eu vou tirar aqui toda essa parte aqui. Eu vou deixar aqui o mais simples possível, tá? Então, a estrutura HTML, ela inicia aqui, ó, por essa primeira linha aqui, ó, doctype HTML, tá? Esse doctype é só para dizer para o navegador, né, que esse documento aqui, esse arquivo se trata de um HTML, né? Então doctype, tipo do documento é um HTML e a última versão aqui vai estar sendo utilizada. Por quê? Porque a gente não está especificando, tá? Se a gente quisesse especificar, a gente colocaria algo assim do tipo, tá? Mas como aí, dois pontos e a versão, né? Como a gente não está colocando nada, aqui ele automaticamente vai pegar a última versão do HTML, que é a versão 5, tá? Então aqui a gente tem a estrutura, né, do HTML, que abre e fecha aqui, né? Ó, tem HTML aqui em cima e aqui embaixo. Isso daqui a gente chama de tag, tá? Toda HTML vai ter essa estrutura. Então, abre aqui, né, o sinal de menor, aí coloca o nome da tag, que é HTML. Deixa eu colocar aqui. Aí, então, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para você visualizar. Então, aqui abre aqui, né, ó, a tag, a gente coloca o nome da tag, que é HTML. Depois a gente fecha aqui,
tá com esse sinal de maior. E para fechar a tag, aqui vai o conteúdo da tag, né, que está dentro do HTML. Para fechar a tag, a gente utiliza essa notação aqui, né, ó. Faz a mesma coisa que está aqui em cima, só que coloca essa barra aqui, ó, tá? Então aqui está dizendo que a tag HTML, né, ela tem tudo isso daqui dentro, tá? Então são tags dentro de tags, tá? Basicamente no HTML tudo vai ser tag, tá bom? Então a gente tem a tag HTML, aqui a head e a body, tá? Essas tags aqui são tags especiais, são as tags básicas, tá? Para a gente ter o HTML. É o mínimo ali, né, que a gente pode ter para construir um HTML, tá bom? Então aqui, ó, no head a gente vai colocar tudo o que é informação para o navegador ler, tá? Por exemplo, uma informação é o título, né? Então aqui a gente está colocando que o título é document, tá? Para a gente ver isso daqui funcionando, aqui ó, a gente pode clicar com o botão direito no index aqui, ó, e vir em mostrar versão prévia, tá? Quando a gente faz isso, vai abrir um navegador aqui, ó, à direita, tá? Então aqui, ó, a gente já tem o, o nosso HTML sendo exibido. Como não tem nada, eu vou colocar aqui uma tag H1, por exemplo, ó, teste, salvar, vamos ver. Ó, ele já exibiu aqui teste, bacana? E esse document aqui, ó, o título, é o que aparece aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui em cima, document, se eu colocar aqui, ó, lista de tarefas. E der um atualizar aqui, olha, então ele já atualizou a lista de tarefas, bacana? Bom, então, aqui a gente vai criar agora, né, o conteúdo aqui do front-end, né? Então tem uma prévia aqui, a PNG, então a gente vai construir essa interface, né, que vai ter aqui essa parte aqui de cima, que na verdade é uma imagem, tá? Isso tudo aqui é uma imagem, tá? E logo aqui embaixo a gente vai ter a parte aqui do escreva aqui sua tarefa, que é um elemento também do HTML, e o botão aqui, tá? Então a gente vai criar isso agora. Essa imagem aqui, ó, de cima, lista de tarefas, eu tenho ela aqui, ó, na área de trabalho, é esse logo aqui, tá? Eu vou copiar aqui para dentro, ó, da pasta front-end. Bacana. E eu vou copiar aqui, ó, esse outro arquivo aqui, ó, chamado favicon, tá? O favicon, seria essa imagem aqui, né? Essa imagem a gente vai colocar como um ícone aqui, ó, na aba aqui do navegador, tá bom? Então, ó, primeiro vamos colocar aqui, então, ó, o favicon. Basta a gente colocar link, ó, o próprio VS Code, ele dá aqui as opções, tá? Então, a gente vai link favicon. Aqui a gente pode deixar só o tipo, né, de relação, né? A gente está fazendo um link com um recurso, né, com um arquivo do tipo ícone, né, da relação é um ícone. Aqui, com isso daqui ele sabe que tem que exibir o ícone aqui em cima, tá? Então, ó, favicon.ico, se eu atualizar aqui, ó, aqui eu acho que talvez não apareça, mas eu vou copiar o URL, aqui, ó, vou abrir uma nova aba. Não apareceu aqui, né? Ah, não é ponto .ico, é ponto .png. Vamos ver aqui se aparece. Aqui não carregou. Vamos ver aqui. Ó, aqui já carregou, tá vendo? Aqui, ó, o ícone. Bacana. Aqui ele não apareceu, mas tudo bem. E esse tipo aqui também a gente pode tirar, tá? Deixar o mais simples possível. E aqui a gente vai colocar
a imagem, ó. Então, se a gente digitar IMG, aqui já tem o próprio autocomplete aqui, né, do VS Code para ajudar a gente. No SRC, a gente vai colocar o arquivo, né, que é logo.png. A gente vai colocar direto o nome, porque já está na mesma pasta do HTML aqui, né? O arquivo PNG está na mesma pasta aqui do index.html. Então não precisa colocar aqui, por exemplo, C dois pontos, barra barra, o caminho completo, tá? E aqui a gente coloca um texto alternativo, que é caso para acessibilidade, né? Por exemplo, caso dê algum problema na hora de carregar essa imagem, exibir esse texto alternativo. Então, logo do app, lista de tarefas. Então, se eu salvar aqui e recarregar, então já está exibindo aqui. Bacana. E se eu errar aqui o nome, ó, por exemplo, tirar o O ali, ó, e tentar recarregar, aí ó, ele não vai exibir a imagem, mas pelo menos exibe aqui, né, o texto. Bacana? Isso aqui é usado também para leitores de tela, né, que gente que tem problema visual, né, pelo menos o leitor de tela, ele passa aqui, ele lê essa tag, né, e ele fala em áudio, né, esse texto aqui, tá? Para questões de acessibilidade, tá bom? Então a gente tem o MG, e logo em seguida, né, a gente tem aqui uma tag de input, tá? Do tipo texto, né? Que é para a gente digitar a tarefa que a gente quer criar. E a gente vai criar aqui ó, um button, que é um botão, que eu coloquei um X, né? Um X. Não, não foi um X. Deixa eu ver aqui, ó. Logo, prévia. É um mais, né? O X é para excluir. Coloquei aqui um mais. Então, se eu só vai carregar aqui, ó. Ó, bacana. Então, aqui a gente já tem a parte ali de cadastro, né? E aqui embaixo eu vou colocar a parte de... Vou até copiar aqui, ó. De listagem mesmo, né? Da lista de tarefas aqui, ó. Aqui embaixo. Então, vai ter esse elemento aqui. São três elementos, né? O checkbox, que a gente chama esse daqui para marcar a tarefa como concluída, né? O texto aqui em si da tarefa e o botão de excluir. Então, aqui, ó, a gente vai incluir, então, que já tem aqui, ó, esses dois elementos. E aqui a gente vai incluir um input, só que do tipo aqui, ó, checkbox, tá? Vou deixar aqui bem simples. Então, o tipo dele é checkbox. Bacana? Então, se eu recarregar aqui, ó. Aqui ele colocou um do lado do outro, tá? Mas a gente pode usar aqui, ó, BR, tá? A tag BR. Algumas tags, elas não têm abertura e fechamento, tá? É o caso do BR, ó. Se a gente colocar o mouse aqui sobre a tag, aqui, ó, o mouse, deixa eu fechar o terminal, colocar o mouse sobre a tag, ó, vai abrir aqui uma documentação, ó, MDN, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, e clicar em abrir, ele vai abrir uma documentação sobre aquela tag, de uso da tag, que é esse site aqui da MDN, da Mozilla, tá bom? Que é uma espécie de especificação da web. Aqui está esse site aqui, tá? Então a parte de HTML, CSS, JavaScript, toda essa parte está bem documentada aqui nesse site aqui da Mozilla, tá bom? Aí aqui ele explica no break line, né? Ó. Não sei se aqui ele fala que não tem conteúdo, né? É aqui. Alguma parte aqui ele deve estar. Ah, não, mas aqui, deixa eu ver.
Ah, aqui ele usa até, né? Ó. Deixa eu ver. Ó, é que não tem. Aqui ele usa o BR sem quebrar a linha, sem o fechar, né? A tag. E aqui, ó, ele usa fechando, né? De qualquer forma, o HTML ele é flexível, tá? Ele vai funcionar das duas formas, se você fechar ou não, tá? Então vamos deixar assim, ó. Ah, tá. Uma outra a gente fazer isso aqui, ó, barra br, tá? Então abrindo e fechando isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Ó, tá? Essa segunda forma aqui é só uma simplificação da gente criar aqui uma tag, né? Que não tem conteúdo aqui, né? Escrito, tá bom? Então, mas vamos usar assim, br. Então aqui ele já vai quebrar uma linha, ó. Já quebrou ali para a linha aqui de baixo, né? Então, ó, tem a primeira parte aqui e a segunda linha aqui, tá? Aqui, vou até colocar mais um BR aqui. Depois a gente, em vez do BR, a gente vai criar um CSS, tá? Para ficar mais organizado. O CSS para a gente estilizar aqui, tá? Então aqui eu só vou copiar, ó. Aqui antes, ó, no input, a gente tem aqui o value, tá? Isso daqui tudo, ó, quando eu coloco dentro aqui do input, ó, type igual, o type aqui a gente chama de propriedade, tá? E, essa outra parte aqui a gente chama de valor, tá? Então a gente fala que a propriedade type tem um valor checkbox, tá? Então aqui a propriedade value vai ter o valor, por exemplo, tarefa 1. Então se eu atualizar, ó, desculpa, não é o checkbox, tá? É aqui, ó, o input, né? Que vai ter o valor tarefa 1. E o checkbox, ele pode receber aqui uma propriedade chamada checked, tá? Essa propriedade aqui, ela não recebe valor nenhum, tá? Checked quer dizer que ela está marcada, então aqui ele vai marcar, tá bom? Aqui eu vou simplesmente copiar aqui, ó, vou colar mais duas, só para a gente ter mais tarefas aqui de exemplo. E aqui eu vou tirar o checked dessa. Eu vou atualizar aqui a página. Bom, legal. Então aqui a gente já tem 3 tarefas, né? Então aqui o botão não está fazendo nada, mas aqui a gente já consegue, ó, adicionar conteúdo aqui e também vir aqui alterar. Bacana? Bom, acho que é isso, tá? Então a gente já criou aqui o nosso HTML, tá? Agora no próximo vídeo a gente vai usar o JavaScript, tá? Que é para a gente enviar esses dados aqui, né? Ó, por exemplo, quando eu vim aqui digitar tarefa 4, então a gente vai usar JavaScript para a parte de interatividade, tá? Então, qual que é a ideia, né? Quando eu digitar a tarefa 4 e clicar no botão aqui, ó, de mais, tá? O JavaScript, ele capturar esse valor que está aqui digitado e fazer uma chamada para a nossa API passando essa tarefa, tá? Para ele cadastrar na nossa API. Bacana? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!